Estamos de volta! Mais uma aula para você. Professor, Excel falta muito, falta, hein? A gente tem que falar de... Tem mais 20 funções pela frente, né? Tem as condicionais ainda. Depois a gente vai falar da barra de ferramenta. Aí depois a gente vai falar também, né, da manipulação aqui dentro da planilha em si, né? De toda essa área que vocês estão vendo aqui do lado. Tem também as fórmulas de cálculo entre planilhas, né? Não sei se vocês já ouviram falar que é possível, por exemplo, você somar o conteúdo que está numa planilha e juntar com um conteúdo que está em outra planilha, né? Então, assim, ó, tem bastante coisa para a gente ver. Excel é bastante coisa, mas é menos cansativo do que o Word, tá? Mas então, por isso que a gente vai fazer aulas mais rápidas assim, né? Cada aulinha uma função, no máximo duas funções, uma, duas, né? Se eu vejo que demora muito. Então, beleza, vamos lá. A próxima função que cai em concurso é a MED, de mediana, tá? Então, aqui no Word, aqui eu vou na nossa telinha, vamos colocar aqui a mediana, ó, retorna a mediana. Tá, o que é a mediana? A mediana é o número do meio, tá? Ou a média central dos números, ou a média central, tá? Aí é o seguinte, a mediana tem sintaxe? Tem. Qual que é a sintaxe da mediana? Você escolhe, você digita med, abre parênteses, coloca o intervalo que você vai calcular a mediana e fecha parênteses, tá? Você pode também fazer colocando ponto e vírgula. Então, A1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4. Não esquece que o ponto e vírgula significa E, né? Nesses casos aqui é E. E os dois pontos é até, então não esquece. Tranquilo. Então eu posso fazer dessas duas formas aí a mediana, tanto com ponto e vírgula quanto com os dois pontos, tá? Mas, professor, como assim retornar o número do meio, né? O número central. Como que ele faz isso? Isso aí às vezes cai na prova e é pegadinha, tá? Isso aqui é uma função de estatística, né? Quem estuda estatística sabe que nós temos na estatística a mediana. Então, é o número central do intervalo informado, tá? Então, retorna o número central ou a média central do intervalo informado, né? Então, essa aqui vamos dizer assim, é a definição da mediana, né? Da média. Aqui as duas sintaxes que podem ser utilizadas, tá? Vou arrumar aqui. Muito bem. Aí, como é que funciona? Vamos abrir o Excel para vocês verem. Olha só, neste caso aqui do Excel, eu coloquei o seguinte, ó. Na célula A2, a banca diz o seguinte, na célula A2, o usuário escreveu igual média, abre parênteses, de B1 a B5, ou seja, de B1 até B5, até aqui embaixo, tá? E ele quer que você calcule a mediana, tá? Que você volte, que você retorne com a mediana. Muito bem. Basta apenas você fazer o seguinte. Aí você fala assim, ah, professor, mas é o número do meio? É o número do meio, né? Então, neste caso, você olhando aí é fácil. Qual que é o número do meio, né? O número do meio, que já está em ordem alfabética, 1, 8, 9, 12, 34. Qual que é a resposta? A resposta é 9. Quer ver? Olha só. Então, essa foi bem fácil. Tá aí, ó. A resposta é 9. Por quê? 9 é o número do meio. Então, tá aqui o 9, número do meio, tranquilo. Só que aí, vamos supor que eles coloquem números assim. 56, 2, ó, 56, 2, 77, 12, 9, tá? Ó, você vê que agora eles colocaram números que não estão na ordem.
E aí eu pergunto, como que ficaria a mediana de B1 até B5? A hora que bater o Enter de B1 a B5, como que ficaria, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Sempre que você tiver números que não estiverem em ordem, a primeira coisa é colocar em ordem numérica. Coloca em ordem numérica e pega o número do meio, mas isso somente se a quantidade de números for par, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantos números aí? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, desculpa, se for ímpar. Então, se for ímpar, você coloca em ordem alfabética e pega o do meio, tá? Se for par, desculpa, tá? Se for par, aí é diferente, tá? Aí é diferente. Se for par, você vai colocar em ordem numérica e depois você vai somar os números centrais. A gente vai ver como que funciona no caso de par. No caso aqui, no caso de ímpar, porque nós temos 5 células com números. E ali nós temos a mediana de B1 a B5, qual que vai ser a resposta, tá? Então, simplesmente coloque em ordem alfabética. Colocando em ordem alfabética, tá? Vai ficar como? Alfabética. Em ordem numérica, vai ficar como? 2, 9, 12, não é isso? Depois vem o quê? 56 e 77. Tranquilo. Qual que é o número do meio? Tá aqui. 12, tá? E vamos ver se funciona. Igual med, ó. Igual med, abre parênteses, de B1 até B5, tá? Então a resposta tem que ser 12, né? Então tá aí, resposta 12. Então vocês viram que primeiro, pessoal, a gente tem que colocar aquela sequência ali em ordem alfabética, olha, em ordem numérica, tá? Não, ordem alfabética, ordem numérica. Ordem numérica. Colocou em ordem numérica, pega do meio. Então a gente pode colocar aqui na nossa que é o seguinte: regras para números para quantidade de células em números, células em par, tá? Em par. Aí você põe assim, ó. Primeira coisa, colocar todos os números em ordem numérica. E segundo, numérica. E segundo, pegar o número do meio, tá? E professores, se for regra para quantidade de células ímpar, tá? No caso de ímpar, primeiro, colocar em ordem numérica. Segundo, somar os dois números centrais e dividir por 2. Olha isso, hein? Então, se eu tenho números pares, desculpa aí. Se eu tenho número que, né, tenho 4, 8, 6, 12. Espera aí que eu coloquei errado aqui. Galera. Agora que eu vi aqui que tá errado. Quando é par, tá? Aliás, aqui em cima é ímpar, tá? Aqui em cima é ímpar. Quando a quantidade de células for ímpar, tá? Quantidade de células for ímpar, desculpa aí que eu coloquei errado. Quando a quantidade de células for ímpar, você coloca em ordem numérica e pega do meio. Quando a quantidade de células for par, tá? Aí sim, você coloca em ordem numérica, soma os dois, soma tudo e divide por 2, tá? Então, maravilha. Então, olha só. Se eu tenho números, né, 4, 8, 6, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em ordem, pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Então, vamos ver como é que fica lá na planilha. Ó, aqui nesse caso deu 12 porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A gente só colocou em ordem e pegou do meio. Então, tranquilo. Mas vamos supor que se tivesse números pares, como agora,
números pares, né? Como agora. E agora? Como é que vai fazer, tá? Muito bem. Primeira coisa, coloca isso aqui em ordem numérica. 2, 9, né? 12, ó, agora esse 12 já sai daqui. 12, 56, 77 e 100. Tranquilo. Coloca em ordem, tá? Coloca em ordem. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois números centrais, e somar e dividir por 2. Soma e divide, tá? Soma e divide. Caramba, pera aí. Por 2. Soma e divide por 2, tá? Soma e divide por 2. Eu não vou colocar aqui não, vou colocar aqui, ó. Aqui. Então, ó, anota aí, tá? Anota aí, importante. Somar e dividir por 2, tá? Então, vamos somar. 56 com 12 vai dar vai dar 68. Aí você vai dividir por 2. 68 dividido por 2 dá o quê? 34. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então. Ó, vamos colocar, então, a mediana aqui. Igual med, abre parênteses, né? De B1 até B6, que são 6 números agora, números pares, né? São uma quantidade par de células. Então, coloque em ordem numérica, soma os dois centrais, divide por 2, dá 34, tá aqui a resposta. Então, pessoal, toma cuidado com isso, tá? Em relação à mediana, tá certo? Então, de novo, pensa assim, se for ímpar, é só pegar a do meio. Tô brincando. Se for par, soma os dois do meio, divide por 2 e deu. Muito bem. Galera, é isso. Voltamos na próxima aula. Hadouken!